Fala aí galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou dar continuidade àquele projeto de tentar simplificar os resultados e tentar simplificar a informação que está presente em artigos científicos. No último artigo eu mostrei uma nota da Nature, que falava exatamente sobre o mesmo tema abordado hoje. Falei quais seriam as vantagens e as desvantagens da utilização desse tipo de terapia. E hoje eu vou mostrar um artigo científico publicado agora no dia 27 de março de 2020. Então, o artigo inicia dando as informações de que no dia 24 de março de 2020, a China já notificava 87.767 casos de infecção pelo coronavírus, com 3.281 mortes. Além disso, a Organização Mundial de Saúde já estava declarando que o coronavírus era considerado uma pandemia. Então, junto a essa informação, havia o problema de que nenhum agente terapêutico ou vacina específico para o tratamento da Covid se encontrava disponível no mercado. Então eles pensaram em utilizar essa estratégia de anticorpos que a gente viu no outro artigo, mas eu vou reexplicar isso. Então o objetivo do trabalho era testar a terapia de anticorpos em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. Então, essa fotinha que eu tirei do artigo que eu já havia explicado para vocês, mas, resumidamente, os pacientes que se infectaram com o coronavírus e que já haviam, não apresentavam mais sintomatologia, já estavam curados da doença, eles eram selecionados e era coletada uma bolsa de sangue desses pacientes. Esse sangue, então, ele era separado, separado dos hemocomponentes dele, e selecionado o plasma desse paciente, que era rico em anticorpos neutralizantes específicos para esse vírus, e depois se transfundia essa bolsa de plasma em um paciente que estava em um momento de infecção causada pelo coronavírus. Então aqui são algumas características desses doadores, de quem doou a bolsa de sangue, o tipo sanguíneo desses 5 doadores, o volume do plasma. Uma informação bem interessante é de que eles estipularam um dia mínimo da distância entre a alta médica desse paciente e o dia em que esse doador, e o dia em que esse doador doou esse plasma. E deveria ser acima de 10 dias. Nisso vocês podem ver que todos esses 5 indivíduos aqui, esse número é maior do que 10 dias. Uma outra informação que eles padronizaram era de que o título de IgG e de IgM específico para o coronavírus deveria ser acima de 1/1000, e o título de anticorpos neutralizantes também deveria ser acima de 1/40. Então a gente pode ver nessa tabelinha aqui, título de IgG, título de IgM e título de anticorpos neutralizantes, todos eles acima do padrão que eles já deveriam ter, que eles normalizaram, acharam que seria a base daquilo que esse sangue precisava ter. Essas são as informações dos pacientes. Então, quem vai receber essa bolsa de plasma rica em anticorpos? Quanto a sexo, isso variava, a idade também variava bastante, de 30 a 70 anos. Nenhum paciente era fumante. Aqui é o tipo sanguíneo de cada paciente. Essa aqui é uma informação que o autor não explora muito, mas foi perguntado se esses
pacientes já tinham alguma doença crônica que já existia, né? E um desses pacientes tinha alguma doença antes dele adquirir o coronavírus. Isso não é discutido pelo autor. A gente vai ver que esse pacientezinho aí, ele vai ter uma carga viral muito mais alta e o autor nem tenta correlacionar isso com as informações que ele obteve. Aqui são algumas informações, né, características da doença. O importante aqui é que a gente pode ver que todos esses pacientes foram considerados pacientes críticos e todos eles apresentavam um quadro que a gente conhece como síndrome do desconforto respiratório agudo. Estão vendo que todos eles estão marcados com uma severa síndrome de desconforto respiratório agudo, que é bem característico dessa nova infecção aí pelo coronavírus. Uma outra informação muito importante, que durante todo o tratamento com o plasma, esses pacientes também receberam alguns medicamentos como anti-inflamatórios, esteroidais, né, corticosteroides, e também receberam alguns tipos de antivirais para também ajudar aí nessa infecção causada pelo vírus. Então essa é a primeira informação obtida pelos pesquisadores. Então a transfusão do plasma foi feita no dia 0. A transfusão foi feita como? Se transfundiu 2 bolsas consecutivas de plasma, uma de 200 ml e uma de 250 ml. E aí depois se observou a carga viral desse paciente através de uma técnica chamada de RT-PCR. Se vocês lembram da característica do vírus, né, esse vírus ele tem um material genético de RNA de caráter positivo, então essa técnica ela transforma o ácido nucleico, né, esse material genético desse vírus, de RNA para DNA, para que depois a gente possa amplificar esse material genético do vírus. Então, não vou entrar em detalhes de novo, a minha função aqui é facilitar o entendimento de vocês, mas caso vocês queiram mais informações sobre as técnicas, vocês sabem que é só entrar em contato comigo através das mensagens lá no Instagram. Então, vocês podem ver que quanto maior o valor de CT, que está aqui nesse lado do gráfico, menor a carga viral. Então, quanto maior o valor de CT, menos vírus esse paciente tem. Então, uma informação importante é que esse paciente aqui, ó, da linha amarela, ele é o paciente que eu havia falado que ele já tinha doenças crônicas anteriormente. Vocês veem que a quantidade de carga viral dele é muito maior. Antes mesmo da transfusão, né, ela era bem maior do que nos outros indivíduos. Uma informação que tem corroborado aí com a literatura caracterizada dessa doença. Então, depois da transfusão no dia 0, eles fizeram a avaliação dessa carga viral no dia 1, no dia 3, no dia 7 e no dia 12. Eles consideraram pacientes negativos quando esse valor de CT subisse a nível de 37. E abaixo de 37, eles ainda eram considerados positivos. Então eu marquei aqui, ó, botei uma linha em vermelho aqui para vocês identificarem onde é o valor de 37 desse CT. Então o que a gente pode observar? Que em todos os pacientes, por exemplo, no terceiro dia a gente viu uma melhora aí, uma diminuição dessa carga viral, o valor de CT aumentando. Ele chama atenção até no artigo que esses pacientes aqui, ó, que tinham uma carga viral antes do tratamento, eles já eram considerados sem a presença do vírus. Até mesmo no dia 3, né, que é um tempo bem pequeno aí de tratamento. Os outros 2 indivíduos aqui com uma carga viral no dia 0 um pouco maior do que esses dois,
A gente observa lá que no 7º dia eles também já estavam dando negatividade para a presença do material genético desse vírus. E no dia 12, todos os pacientes já estavam dando um valor de CT de 40, considerado negativo também para a presença do vírus. O que não quer dizer que não exista, tá? Lembrando que cada método tem um tipo de sensibilidade diferente. Eu só chamo a atenção para vocês que esse aqui é o paciente 2, né? Já falei disso, mas ele é o que demora o maior tempo aí para mostrar uma melhora nessa carga viral. Eles também fazem através de método de ELISA a dosagem de anticorpos IgG, IgM e anticorpos neutralizantes. Vocês podem ver que antes da transfusão aqui, na verdade, com o passar do tempo, né, esses níveis de IgG, de IgM e de anticorpos neutralizantes foram subindo, né, se mantendo até em determinadas situações estáveis, como aqui nesses pacientes. Mas o importante é que do dia 0 para o dia 1 a gente já tem aumento aqui na grande maioria desses indivíduos aqui, com exceção de IgM, que no primeiro dia ainda não tinha, mas depois a gente vê um crescimento nesses anticorpos. Lembrando que esses anticorpos vão ser importantes para a neutralização dessa partícula viral. Aqui são dois marcadores importantes, considerados marcadores de infecções, né? Proteína C reativa e procalcitonina. Eles são marcadores de infecção. E vocês podem ver, principalmente proteína C reativa, né? Vocês conhecem bastante aí pelas aulas de bioquímica clínica, que vocês podem ver que todos os 5 pacientes, esses níveis de PCR foi diminuindo com o tempo aí após a transfusão, não, o tratamento, né, feito através do plasma. Procalcitonina também, a gente vê uma melhora aí, uma diminuição nesses níveis de proteínas consideradas inflamatórias. A gente tem uma variação meio estranha aqui, ó, nesse paciente. Ele estava nesse nível, ele teve um aumento, depois voltou a diminuir. Paciente de novo, paciente 2, talvez possa algo estar correlacionado aí com a doença pré-existente dele. Então o autor faz algumas conclusões sobre o estudo dele. Ele diz que a carga viral diminuiu após poucos dias de tratamento com plasma, e, né, isso é observado lá naqueles 2 primeiros pacientes, né? É realmente visto que no 3º dia ele já tem uma carga viral não detectável. 4 pacientes dos 5 que estavam recebendo ventilação mecânica deixaram de precisar do suporte respiratório após 9 dias de transfusão de plasma. Isso é um dado muito importante, né? A gente tem visto de que a grande maioria de pacientes tem precisado desse suporte respiratório. Tem estudos aí mostrando que de 1000 pacientes, 6% desses pacientes precisam desse suporte respiratório. E talvez, eu acho que a terapia com esses anticorpos, esse plasma rico em anticorpos, seja o maior dado aí. Ele pode ser utilizado junto com fármacos antivirais, né, para tentar minimizar o número de indivíduos que vão precisar desse suporte respiratório, visto que em hospitais a gente tem um número limitado desses respiradores. Os resultados destacam a possibilidade de que os anticorpos podem ter contribuído para a depuração do vírus, ou seja, para a destruição do vírus, e também para a melhora do sintoma. Como eu disse, a minha função aqui é simplificar. Eles fazem algumas ainda as análises que eu não mostrei, de resultados mostrando que existe realmente uma melhora de sintomas. Por exemplo, ele tem diminuição da temperatura do corpórea, né?
e alguns outros marcadores aí pulmonares, por exemplo. Tranquilo? Mas só não mostrei esse dado porque, de novo, minha função é facilitar o entendimento de vocês do estudo. Achei muito legal, o autor faz um parágrafo falando sobre as críticas dele, do próprio artigo dele, né? Ele fala que a falta de um grupo controle, né, é problemático nesse trabalho, ou seja, ele não tem um grupo não recebendo a terapia de plasma rica em anticorpos para ele comparar com o grupo que recebeu. Isso é realmente preocupante nesse experimento aí. Além disso, ele também informa que não é possível determinar se a melhora observada poderia ter sido correlacionada a outras terapias, afinal, esses indivíduos estavam lá constantemente tomando doses de antivirais. Então ele não sabe se essa melhora foi devido às doses desses antivirais ou pela terapia do plasma rico em anticorpos. Como crítica pessoal minha, eu procurei esse artigo aí que é até descrito na discussão do próprio artigo que a gente está lendo, que é o número de pacientes, né? Ele usa 5 pacientes, isso é um N amostral muito baixo para a gente tirar alguma conclusão. Esse aí é um trabalho publicado aí em 2009, 2010, onde mostra a mesma terapia, né? Um plasma de alguém que já foi curado de infecções de H1N1, e aí eles trataram pacientes com esse plasma. E olha o N amostral dele, olha o número de pacientes, foi de 93 esse experimento, tinha um grupo controle, o número de indivíduos era bem maior. Tranquilo? Galera, isso é tudo. Sabem que qualquer dúvida podem me mandar aí pelo Instagram. Não deixem de me seguir no Instagram. Procura lá meu canal no YouTube também. Tranquilo?